Fala galera, seja bem-vindo ao Imob Talks, o maior podcast do mercado imobiliário e que vai trazer insights e casos, debates, situações para você enriquecer no mercado imobiliário. Eu estou aqui, eu sou o Renan, sou o host desse podcast e estou aqui com dois grandes investidores, Guaraci Nakamura, o maior investidor de imóveis populares hoje do Brasil, e Fernando Tubarão, que hoje é o maior arrematante pessoa física do Brasil, escala no mercado de leilões de imóveis e no mercado imobiliário como um todo, especialista em operações complexas. Nós estamos aqui com o nosso grande projeto do Imob Talks para trazer realmente conteúdo de valor para que vocês possam crescer no mercado imobiliário. E veja, não é um conteúdo de scriptado, nós vamos bater um papo aqui, é um conteúdo bem descontraído, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, antes de começar aqui o nosso bate-papo de hoje, se inscreva no canal, garanta que você vai ser notificado nos próximos vídeos, então ative o sininho e curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai agregar, traga pessoas para o mercado imobiliário, que é o mercado que mais faz milionários hoje, tá bom? Show de bola! E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que quem está aí querendo entrar no mercado imobiliário certamente já pensou, será que é difícil vender? Será que a situação em 2025 para a venda de imóveis piorou, melhorou? Ou é só desculpa para quem não sabe vender? Nós vamos falar hoje, então, sobre como vender imóveis em 2025. Bom, vamos começar primeiro, fazer um panorama geral do mercado, né, Fernando e Guará? Entender um pouquinho esse cenário que a gente está vivendo, um cenário de juros altos, um cenário que realmente o objetivo, inclusive, é retirar dinheiro da economia, né, quando você tem um aumento da Selic. Então, entender um pouquinho primeiro qual é o panorama geral hoje, como que está a situação geral do Brasil e como que isso reflete no mercado imobiliário. Fernando, vender imóvel, eu sempre tenho um lema, né, antes de passar para o Fernando aqui, que vender imóvel é fácil. Sempre foi e sempre vai ser. O difícil é pegar o preço que a gente quer. Né? Porque se você pegar um imóvel de 1 milhão e colocar 300 mil, você vende amanhã. A questão é, será que eu quero vender um imóvel de 1 milhão por 1 milhão? Essa que é a dificuldade. Então, quanto mais o cenário econômico fica restritivo, menor a probabilidade de você vender o imóvel pelo preço que você quer, pelo preço de mercado. Então, na verdade, vender imóvel é fácil. O difícil é vender pelo preço que a gente quer. Como é que você enxerga nesse cenário aí de mercado, juros, como é que está a situação assim? E até analisando mesmo aí sua carteira, tal. Aqui a ideia é ser um bate-papo bem descontraído mesmo. O que você tem visto aí do mercado e como que esses juros têm impactado na venda? É legal você puxar esse assunto, Renan, porque o que acontece? Hoje, no mercado de investidores, né, no mercado de investimento natural, todo mundo faz o quê? Por que o pessoal fica em investimento de banco ou alguma coisa? Porque tem um medo da venda. Ah, eu vou no mercado imobiliário, mas como é que eu vendo depois? E para quem não está no mercado, tem essa dificuldade, tem esse mito. Como é que eu faço? Né? Porque todo mundo fala que faz, que não sei o quê, mas eu não sei, eu não faço, não estou habituado a isso, né? E a ideia é exatamente você ultrapassar essa marca. Então, para quem está saindo hoje de uma carteira de mercado financeiro e quer entrar no mercado imobiliário, começa como? Apartamento na planta, né, investimento. Ou seja, o leilão é lá na frente, é muito difícil. Depois que o cara fica mais corajoso, é que ele vem para cá. Mas tudo vai desaguar, é igual todos os rios vão desaguar no mar. Tudo vai desaguar nas vendas. Né? E aí a gente tem o quê? Já tem aí o mercado imobiliário dos corretores, das imobiliárias, dos anúncios, do mercado digital de tráfego pago. Então, tudo isso são ferramentas para venda. Mas o racional é que faz exatamente o investidor ter retorno. Né? É isso que você diz. Por quanto eu quero vender? Quero vender por quanto? Como é que eu faço isso? Então, a gente tem que pensar fora da caixa, tem que viabilizar, né, quais são as propostas que tem, mas principalmente é você ter um produto atrativo. Eu sempre costumo falar, vou vender para quem? Então eu já tenho que pensar antes de comprar qual vai ser a minha saída, né? Qual é o público para aquele tipo de imóvel e como é que eu vou fazer para viabilizar ele. E hoje a gente tem esse cenário de taxa alta de financiamento imobiliário, né? Então a Selic está alta, vai fazer um financiamento aí 13, 12, 15% às vezes de taxa de juro anual. Então isso para quem está comprando para moradia, quem quer realizar o sonho da casa própria, é muito difícil. Mas o desejo das pessoas de crescer, ele sobrepõe qualquer situação, porque tem muitas outras ferramentas e possibilidades que o nosso conhecimento proporciona. Né? Então o cara está ali, ele está bem empregado, ele tem estabilidade no emprego, ele tem comprovação de renda e ele quer sair da casa que ele já mora mais tempo, ou porque nasceu um outro filho, ele quer mais espaço, ele quer sair de um apartamento para uma casa, quer sair de uma casa para um apartamento. Ou seja, o mercado imobiliário ele é ativo, é o tempo todo. E aí a gente faz parte do nosso negócio proporcionar essa viabilidade.
inclusive para ajudar o mercado das imobiliárias, os corretores, a eles pensarem como é que vai viabilizar isso. E como é que você faz? Você estabelece a questão de permuta, você viabiliza uma alienação particular, você tem N jeito de fazer para cada situação. Você gostou do meu imóvel? Eu vou fazer ele acontecer para você. Vamos ver qual é a sua capacidade de pagamento e vamos viabilizar isso aqui. Então é basicamente aquela velha máxima da propaganda da Casas Bahia. Quer pagar quanto? Não, no meu imóvel não, né? Mas quer pagar como? Pronto, a gente resolve. Exatamente. Isso é legal falar, né? Porque nem sempre a discussão vai ficar restrita a preço, né? Às vezes você facilitar o pagamento, você receber um imóvel em troca, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, o segredo tá, na verdade, e eu falo isso, né? Assim, como eu brinquei aqui, falei que vender é fácil, difícil é vender pelo preço que eu quero. Então, o segredo está em olhar para a sua carteira, muitas vezes, entender aqueles que você vai trabalhar extraindo mais valor e aqueles que você vai ter que dar liquidez mais rápido, porque de fato não tem como extrair mais valor ali. Então, é muito importante ter essa leitura, né? E Guará, passando aqui para você, que é o rei dos pops aí, o que mudou mesmo, assim, de verdade nas vendas em 2025? De peito aberto, o que aconteceu? Como é que passou a operação? O que você enxerga que mudou de fato em 2025? Se prejudicou, se melhorou, para que a galera dê esse site aí com você? Primeiramente, obrigado aí, Renan, pelo convite. Olhando para os últimos 5 anos, dá para ver algumas mudanças bem grandes nesses últimos anos, sabe, Renan? Até 2023, eu particularmente falando das minhas aquisições pessoais, das minhas arrematações, eu comprava o máximo de imóveis que eu conseguia, seja através captando dinheiro com investidores, seja com recurso próprio. Então, por quê? Porque as vendas estavam relativamente fáceis. Então, uma vez que você conseguia o cliente com crédito aprovado, daí era quase 80, 90% da jornada já tinha sido percorrida até a venda. Hoje em dia mudou muito o cenário, porque de 2023 para 2024, a Caixa reduziu muito o recurso de financiamento para os imóveis populares, faixa 1, faixa 2 principalmente. Subsídio acabou tendo uma falta de recurso muito grande. Então, desses anos todos que eu estou, o ano mais desafiador foi 2024. O que, né, a gente sempre tem que enxergar um ponto positivo e negativo dessas situações. O que eu enxergo de positivo no ano desafiador que foi 2024 para 2025? Porque tirou muita gente mais amadora do jogo. E fez com que as pessoas que estão mais estudiosas, as pessoas que estão realmente buscando conhecimento, as pessoas que estão se conectando, né, com as referências do mercado, elas estão conseguindo performar mesmo nesse mercado desafiador. Foi muito desafiador ano passado, em 2024, sim. Ainda assim, eu fiz mais de 20 vendas. Ainda assim, consegui finalizar mais de 20 vendas. 2025 estava desafiador nos 3 primeiros meses. E tudo que eu estou falando é mais relacionado a imóvel popular, imóveis que a gente vende dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o faixa 1 e 2 estava realmente difícil. De abril para cá, nos últimos 2 meses, a Caixa finalmente abriu a torneira de novo. Financiamento faixa 1 e 2 para imóveis usados estão saindo. Porque o imóvel novo, a gente que está nesse mercado sabe que acaba tendo uma preferência maior das verbas ser utilizadas para os imóveis novos, que gira mais economia da construção civil e tudo mais. Então, os usados estavam ficando de lado nesse mercado. Então, de abril para cá, eu já finalizei, foram 10 vendas finalizadas, mais 8 vendas só aguardando o recurso, onde eu já estou aguardando a reserva, no caso, que eu já estou com o cliente com crédito aprovado, com interesse, compromisso de compra e venda assinado com o cliente, só esperando a agência dar a notícia, o CCA, né, o correspondente da Caixa, falar: estou com a reserva, o recurso está aprovado para a sua Caixa. Então, foram 18 vendas aproximadamente nesse início de ano aí, nesses pelos 6 meses do ano. Então, Então, ano passado você fez 20 vendas e agora você fez 18 já no semestre, né? Então, em questão de 2 meses praticamente, 2 Renan. meses, né? Porque os 3 primeiros, realmente, o recurso não estava sendo disponibilizado para os imóveis usados. Então, nos últimos 2 meses, praticamente, fizemos 18 vendas. E fora as outras 6 outras vendas que eu já estou com o cliente com crédito aprovado, porém, a gente está naquele negócio do cliente assinar o compromisso de compra e venda, então ainda não considero. Mas, basicamente, se eu efetivar essas vendas todas que tem o cliente já aprovado e tudo mais, já vai bater mais do que o ano passado nesses 6 primeiros meses. Sensacional. E é legal, né? Porque às vezes a gente tende a analisar a compra, né? Então a gente olha e fala assim: eu não vou comprar porque a Selic está alta. Quando, na verdade, você está comprando para vender daqui 12 meses.
Então, na verdade, você tem que meio que fazer uma previsão do futuro, assim. Na verdade, a gente sempre compra em qualquer cenário. Mas para quem está pondo o pé primeiro, está com aquela dúvida, né? Será que eu entro nesse mercado? E às vezes ele olha o cenário agora, fala, mas agora tá difícil vender, mas você está comprando agora. Até você colocar para vender vai demorar. Na hora que você for colocar para vender, o cenário pode ser outro. Estou falando isso por quê? Porque, por exemplo, os imóveis que você comprou no passado é que estão gerando a venda agora. Está gerando a venda agora. Exato. Então Onde você vendeu muitas disso. pessoas deixaram de comprar, falaram, nossa, o cenário está desafiador. Exatamente. Não estou conseguindo vender, então vou parar de comprar. Enquanto que nós não temos essa mentalidade, né? Seguir comprando 2024 e 2025 já tô agora... Agora a esteira vai desaguar. Então, né, é isso, Exatamente. Renato. O pessoal, às vezes, Quando a taxa de juros cair, quando o mercado ficar bom para vender, eu não tenho estoque. você não tem estoque. Vou vender para quê? Vou vender o quê? Né? Exatamente. Eu falo isso, tem um vizinho meu que ele mexe com, ele tem empresa como é que fala? De pomanta, impermeabilização. Empresa de impermeabilização. E aí ele fala exatamente isso. Ele fala assim, quando o estoque, quando fica barato, que as distribuidoras estão vendendo, eu compro tudo. Por quê? Vem a chuva, eu vou fazer o quê? Agora só eu tenho matéria-prima. Para entrega, só eu Para consigo entrega, entregar. só eu consigo entregar. Né? E ele ganha no serviço, até ganha mais no serviço que na distribuição, mas ele começa a ganhar também na venda. Ele comercializa e já presta o serviço. Por quê? Comprou barato, ele consegue ter margem, tanto no produto quanto no serviço. E aí, o pessoal às vezes compra aqui, pô, mas tá difícil, não vou comprar não sei o que vai acontecer. Vem a chuva, precisa impermeabilizar, só ele tem o produto. Ele falou que disparou nos últimos 2 anos justamente por causa disso. Então, é o pensamento, né? Exatamente. E a gente trabalha com o sonho da casa própria, né? Então, tanto para alto padrão quanto para baixo padrão, para o pop, todo mundo tem a vantagem, todo mundo quer ter o seu lugar, né? Essa é a cultura do povo brasileiro. E aí, no caso dos pops do Guaraci, né, ele falando com relação a isso, foi 20 ano passado, já vendeu 18 agora, mas você tendo um estoque, você tem o quê? Pode variar a inflação, não importa o que aconteça no governo. Todo governo quer realizar o sonho do popular, quer realizar o sonho da casa própria da população dos trabalhadores brasileiros. Então, vai acontecer. Ah, mas em quando? Aí entra a frieza do investidor. Eu vou ter que ter meu estoque, eu aguento segurar aqui, por quê? Porque meu lucro vem lá na frente. E na hora que libera, na hora que baixa os juros e que presenteia, e essa é a realidade, né, no negócio popular, a prestação do financiamento bancário, por que segura? Tem um subsídio, a prestação fica menor do que um aluguel. Né? Então você tem um cliente ali à disposição e se você tem o estoque, o seu preço também aumenta. Né? Você consegue maximizar o lucro, compensa o tempo que ficou estocado. Basicamente, né, agora? Exato, porque o que acontece? O déficit habitacional no Brasil é muito grande, né? O último número que eu vi era de 7 milhões, né, de pessoas aí dispostas ou interessadas ou propensas a comprar o primeiro imóvel e tá faltando a oferta desses imóveis. Então, o que eu percebo no momento da venda dos imóveis populares, que muita gente mesmo me pergunta, Guará, mas qual que é a liquidez? Com que velocidade? Quão rápido você consegue vender um imóvel popular numa cidade grande, numa cidade média, numa cidade pequena? Porque eu vejo muitos imóveis da Caixa ou imóveis de leilão em cidades menores onde não está tendo muita concorrência. Como que você faz, né? Qual que é a sua opinião sobre esses mercados menores? E eu sempre falo assim para as pessoas, e as minhas vendas, as minhas estatísticas pessoais mostram que o que não falta é cliente interessado. A questão ali, pelo menos no popular, é você conseguir viabilizar para aquele cliente interessado. Porque vou ser bem sincero, 50 pessoas que procuram meus imóveis, 30 estão negativados, se não for mais, 30, 40% não, 30 desses 50 pessoas estão negativadas. Então a gente, inclusive, se o cliente tem uma boa renda, hoje em dia eu já mudei até uma questão estratégica dos últimos 2 anos. Antigamente, com a bonança ali, não, esse cliente aqui não, vou pro próximo. Para que eu vou gastar meu tempo com esse cliente que eu sempre que tenho outros 20 ali que posso vender o imóvel? Com as dificuldades do mercado, eu já mudei a minha cabeça, Fernando e Renan. Eu falo assim, não, esse cliente é bom. Deixa eu trabalhar ele. Como que tá a sua dívida? É quanto? Vamos levantar aí. De repente eu até ajudo a pessoa a pagar uma dívida, faço um compromisso de compra e venda parcelando a dívida para a pessoa, porque eu vejo que ela tem uma boa renda e, inclusive, eu já vou preparando ela para outros imóveis futuros. Pode até ser que eu não venda para aquele imóvel que eu tenho naquele momento, Fernando, mas eu vendo daqui, porque eu falo assim, nossa, aquela cidade lá, eu tenho alguns clientes com boa renda
que eu tô trabalhando, que eu tô preparando. Porque uma vez esse cliente, ele fica muito grato com esse trabalho que a gente faz de tentar viabilizar a venda para ele. Ele dificilmente ele vai para outro corretor, para outra casa. Então eu fico trabalhando ele, então é um trabalho hoje em dia mais de médio prazo, que antigamente eu trabalhava só por curto prazo. Não, ó, eu falo assim, tá negativado? Tá, Descarta. descarta. Renda comprovado? Não tem? Descarta. Hoje em dia, é o que eu falei, o jogo ficou mais profissionalizado, ficou mais desafiador em alguns momentos, então a gente vai se adequando, se adaptando à situação do jogo. Então hoje em dia eu tenho uma cabeça, né, uma atitude ali, uma forma de mais trabalhar nos bons clientes e de forma que eu consigo preservar e até pensar, disponibilizar ou reservar aquele cliente para casas futuras. Então, era isso. Antigamente, eu tinha muito essa cabeça de descartar, hoje em dia eu vou trabalhando. Por quê? Porque a grande maioria dos clientes ou está com um nome negativado ou não tem comprovação de renda. Então, o nosso papel como vendedor vai muito além de disponibilizar esse imóvel para o corretor. E eu tenho certeza que nós três aqui, né, o Renan e o Fernando também, somos muito ativos no momento da venda, né? Eu até comentei com o CCA ontem que as pessoas que estão mais se destacando nesse mercado são as pessoas que vão a fundo, conhecem muito sobre financiamento, das regras, das modalidades, né? Então a gente é muito ativo da venda, a gente não vira as costas para o imóvel e fica esperando ele se vender de forma passiva. A gente é muito ativo. A gente foge do arroz com feijão, né? Não dá para ficar fazendo só arroz com feijão, a gente tem que incrementar. É o processo, né? Tem que investir um pouquinho no processo. A gente sempre está melhorando, é óbvio que a gente vai aprendendo muito com o mercado também. Tem, cada imóvel tem uma história também, tem imóvel cara, é um jeito diferente de tratar esse imóvel tem que ir por esse caminho, tem que ir por aquele. Então a gente tem que estar sempre desenvolvendo o processo, mas tem que focar no processo, não adianta não melhorar ou achar que cada situação do mercado ela vai trazendo os desafios, né? E a gente vai se adequando a esses desafios e melhorando o processo de venda, né? Então isso é um ponto legal. E sobre preço, né, Fernando? Você tinha comentado a questão do produto, né? A gente usa, obviamente, como estratégia, uma primeira estratégia, porque você tem que colocar um bom produto no mercado, então qualificar o produto, e depois usa estratégias avançadas para vender, para acelerar, para financiar, para isso, para aquilo, para poder, de fato, dar liquidez ali, tendo um bom produto, o primeiro passo é ser que ter um bom produto. Mas sobre preço, né? Colocar um bom produto no mercado e definir o preço, e é bom você dizer isso, né? Porque tem muita gente que acha que o que define preço é a margem que ele quer. Então ele pega o seguinte e fala, eu comprei esse imóvel por 500, para eu ter lá 40% de retorno, eu tenho que vender por 900. Mas o mercado só paga 800. Já era. Você comprou mal, você acabou. O mercado só paga 800. Quem define preço é o mercado, né? Essa é a grande realidade. Quem define o preço não é você, é o mercado. O que define o preço não é seu preço de compra, é o preço que o mercado paga. Então, e a mesma forma, quando você compra muito barato, não necessariamente você precisa vender barato. Você pode aumentar sua margem de lucro. Por quê? A etapa da compra já foi. Não interessa mais quanto você pagou, interessa quanto que o mercado paga, né? E, obviamente, você vai qualificar o produto para tentar extrair o máximo. Como é que você vê isso, Fernando? Assim, essas decisões de venda baseadas no custo, baseadas em N outros fatores que não o preço do mercado. É uma coisa que você tocou num ponto crucial, Renan, porque o que que acontece? Fazendo uma analogia aqui, a gente trabalha hoje com uma coisa que pouca gente analisa, uma situação que pouca gente dá consistência, que dá importância para isso, que é a nossa disponibilidade, né? Então, o cara hoje, você tem um mercado imobiliário hoje que trabalha em que sentido? O cara já mora em uma casa, ele quer mudar para uma outra. Então, eu quero mudar, eu quero sair da minha, que eu alugo, que eu pago, o que é minha própria, e quero fazer um upgrade. Quero trocar de casa, quero trocar de bairro, vou mudar, a escola do meu filho mudou, mudei meu trabalho, preciso mudar daqui. E aí o que acontece? Tem a questão da disponibilidade, né? Então você faz o seguinte, o cara passa do seguinte ponto, minha casa aqui, eu quero mudar para uma, minha casa o mercado paga nela 600. Eu quero mudar para uma de 1 milhão. Mas eu só tenho 200 mil para voltar, só consigo financiar 200 mil, então a minha tem que vender por 800, senão eu não compro. Então o cara faz isso na cabeça do consumidor normal, do homem médio, né? Então o cara que não é do mercado imobiliário, ele pensa nisso, ele pensa no quanto ele tem para voltar. E todo brasileiro tem por essa cultura de sempre querer aquele que, além da possibilidade dele. Ele começa olhando algo que ele pode pagar e aí ele gosta daquele que é mais caro.
Então ele vai sempre se endividar um pouco a mais, ele vai pular Com o carro acontece demais, né? O cara olha um carro de 100, mas na verdade ele termina comprando um de 150. E a analogia que eu ia colocar é exatamente na questão da loja de carro, que é o quê? Por que que o cara prefere entregar o carro dele na loja para pegar um novo, perdendo 20, 30% de desvalorização? Sabe? Por quê? Porque ele não tem o tempo de chegar e falar, vou ficar uma semana sem carro. Tá lá, entreguei a chave de um, peguei o outro. É a tal da liquidez que faz a pessoa perder o dinheiro, né? Ah, mas eu quero ter liquidez, entregar na concessionária. É a tal da liquidez que você paga o preço, entregando um ativo que vai de 100 por 70. E para os imóveis, eles têm um agravante que ele não sabe vender, ele não é do mercado, ele cai para os corretores e começa aquele trabalho e o negócio demora, ele pede um preço acima, né? E aí não consegue vender, ele tem urgência de mudar, né? E aí onde que entra? Entra a gente com solução para isso, né? Primeiro ponto, a maioria dos nossos imóveis, a maioria não, 100% dos nossos imóveis estão desocupados, disponíveis para o cara mudar. E o que muito vendedor de imóvel, dono de imóvel, arrematante e meu empreendedor do mercado imobiliário faz? Só dou a posse depois que eu receber. Ali ele já perdeu o negócio. Que ele igualou o dele ao mercado. Que A vantagem competitiva que ele tinha, que é ter um imóvel desocupado, agora ele colocou no mesmo cesto do mercado. Não, mas eu não vou dar a posse depois para me tirar o cara. Cara, a posse não custa nada para mim. Eu coloco lá e resolvo a situação do cara. Né? Então, por exemplo, teve uma venda que eu estou fazendo agora, por que que ela virou? Porque a pessoa falou o seguinte, cara, eu preciso de 20, 30 dias para me mudar. Você vai ficar com a minha casa? Ah, mas aí faz a troca das posses quando? Não, você já pode mudar. Vai lá, vai mandando suas coisas, vai arrumando lá o que você precisa na casa, e eu pego a sua depois que você terminar. Não faz diferença. Né? Então, quer dizer, para a gente, isso daí já é exatamente a história da troca do carro. Ó, tá aqui a chave do pode ir embora, vou resolver o seu problema. Entendeu? Então você leva uma solução. Isso tem um custo. Então, às vezes, não é o preço, né? Não é o preço do imóvel. Por que eu consigo maximizar o preço de venda? Porque eu estou oferecendo para o cara uma condição que outros não dão. O cara fala, eu vou pegar esse porque esse é o único que faz isso para mim. Né? Do contrário, e aí vem um outro ponto. O cara, ele precisa vender e às vezes ele vende o imóvel dele. Então aí ele fala o seguinte, cara, eu vendi meu imóvel, mas o banco vai demorar 2 meses para pagar lá, mais ou menos. Eu só vou ter dinheiro daqui a 2 meses, mas eu preciso mudar. Pode mudar, daqui a 2 meses você me paga. Isso deve acontecer muito nos pop também, né, Guará? Porque o cara tá morando de aluguel, primeira coisa que ele quer é falar, cara, eu não tenho condição de pagar 2 coisas ao mesmo tempo. Também ele não vai pagar, porque até o financiamento do banco sair para ele começar a pagar a parcela demora um pouquinho. Mas a melhor coisa para ele, na hora que você mata o cara, você virar e falar assim, pode entregar seu aluguel e já pular para dentro aqui enquanto o financiamento sai. Isso ajuda demais também, né? Exato, a dinâmica dos padrões é muito legal ouvir esses relatos de vocês que estão mais acostumados a fazer médio e alto padrão, porque eu vejo que as dinâmicas são muito diferentes. Qual que é o medo? O que me motiva a dar a posse do imóvel? Que momento eu dou posse do imóvel para o meu comprador? Depende muito. Primeiro ponto, segurança. Porque o imóvel de médio e alto padrão, vamos ser sinceros, dificilmente vai ter problema de segurança. No popular, você pode sim ter um risco de segurança. O que eu quero dizer? Casa vazia está propensa a roubo, a depredação, a invasão, várias coisas do tipo. Então, tem muitos dos meus imóveis que eu avalio essa condição de segurança, é um dos primeiros itens que eu falo para dar a posse ou não. Guará, aqui, e aí, o que a gente faz com essa casa? Se eu tiver em sociedade ou se eu tiver lá, né, numa reflexão ali, porque a maioria dos meus imóveis eu tenho, né, em sociedade com meu pai, por exemplo, tem muitos imóveis com meu pai. E aí, Guará, o que a gente faz? Eu falei, pô, qual que é a condição agora? Ó, tá meio perigoso lá, já roubaram, andaram roubando, fazendo pequenos furtos lá, não entraram na casa ainda, mas pode ser que entre. A casa do vizinho já roubaram os pisos, não sei o quê. Então isso é um fator que me faz tomar a decisão de dar a posse logo para a pessoa ou não. Porém, é um jogo de risco mesmo. Por quê? Porque tem casos de que eu dou a posse e a pessoa está com crédito aprovado, que eu não dou posse para quem está sem crédito aprovado, que senão eu me meto num outro risco, que é o risco de eu colocar uma pessoa para dentro que depois não vou conseguir vender. E depois para tirar também é difícil, tá? A pessoa às vezes não tem para onde ir. Eu tô com um caso assim em Valparaíso de Goiás. A gente falou assim, a pessoa estava com crédito aprovado, a gente colocou para dentro da casa. Quando a gente foi vender a casa efetivamente, o que aconteceu? Dívida. Em questão de 2 meses, a gente falou, não se mete em dívida. Mantém, não gasta muito com o cartão. A gente deu todas as recomendações para ele. Chegou na hora de aprovar, de assinar lá os formulários e fazer a avaliação final lá na conformidade. O cara tava devendo. O cara tava com pegou empréstimo.
Beleza, daí foi lá, pegou 3 mil de empréstimo. Pô, pegou 3 mil, beleza. Daí começou a não pagar conta, enfim. Daí perdeu o ânimo de comprador, falou, não, cara, não sei se estou no momento mais. Eu falei, caramba, Já agora tô morando. já tô morando aqui. Daí o que aconteceu? Tipo, começou as conversas de tomar a posse de volta. Daí ele basicamente falou assim, não, cara, pô, não tenho pra onde ir. Vamos fazer o seguinte, quando você conseguir um outro comprador, eu saio na boa. Enquanto você não conseguir o comprador, eu não saio, ele falou. Beleza, só que daí mandou 2 compradores lá. O que aconteceu? Ele expulsou os caras. Não, além de falar mal da casa, a casa basicamente estava um lixo de novo, cara. A gente acabou de reformar a casa. Nossa. Parecia que a casa. Não sei como que a pessoa em 2 meses consegue acabar com uma casa, Renan. Então a gente tá nesse momento. No final das contas, eu vou ter que fazer uma nova desocupação. Dar um dinheiro pro cara sair. Então, tudo isso para dizer que no popular tem uma dinâmica muito diferente. De que você fica no risco de falar, cara. Se deixar vazio, Se deixar vazio, tem um risco. Não tô falando que são todos, só dando um exemplo de uma situação, tá? Uma das minhas decisões de posse, que é o que a gente tá falando aqui. Então, a questão da segurança, então, eu levo muito isso em consideração, se o cliente realmente o ânimo, tentar avaliar um pouco do ânimo da pessoa, o quão comprometida ela tá em comprar a casa, assina um compromisso de compra e venda para amarrar melhor, pega alguns tipos de sinal, enfim, às vezes, em alguns casos, eu tento até cobrar o aluguel da pessoa, mas muitas vezes a pessoa não paga. Então, e eu falei, não é isso que eu quero. No final das contas, eu só quero preservar a minha casa e garantir a venda, segurar você como cliente. Então, a segurança é um dos itens que me faz olhar para a questão do momento de entregar. Agora, se eu vejo que é um local mais bem habitado, que não tem menos risco, daí realmente eu aguardo um pouco mais a assinatura do contrato de financiamento. Registro, antigamente eu esperava registro. Hoje em dia, por conta, né, de toda essa dinâmica de mercado, assinou o contrato de financiamento, eu já tenho umas. Para mim, eu estava até falando pro Renan, é 95% de chance de dar certo. Ali dificilmente vai dar errado. Então, assinou o contrato de financiamento, daí sim eu dou a posse. Antes disso, vai ser muito caso a caso, assim, de avaliar a segurança do local, principalmente. O que muda, o diferencial para o pessoal entender aqui entre o mercado dos pops, dos populares e do que a gente trabalha, é que quando a gente dá a posse, você tem uma boa entrada. Então sempre tem um dinheiro ali. Já tem dinheiro envolvido. Já sempre para dar mais 10, 20, 30% da negociação, então já tem um bom dinheiro ali. Então não faz mesmo sentido você ficar esperando que você já libere. A pessoa já colocou uma grana no negócio, né? Olha a diferença. Então, só para fazer concluindo então o assunto. No médio alto padrão, vocês recebem o dinheiro de entrada. E no popular? Nada. Quem disse que eu recebo? É raro eu receber uma entrada. Ué, Guará, mas você não ganha? Você não pega entrada? Eu não acredito. Não, em muitos casos eu abro mão da entrada. Por quê? Porque uma pessoa que está ali com um salário de um ou 2 salários mínimos, quanto você acha que essa pessoa vai ter de dinheiro ali guardado para te dar de entrada? Nada. Ela tem a dívida. Não, detalhe, porque a pessoa tem que dar 20% de entrada, ali se o imóvel está sendo vendido a 120, 150 mil reais, a gente está falando aí de 10, 20, 30 mil reais de entrada, né, em muitos casos. Depois, você tem a pessoa tem que gastar com ITBI, escritura e registro, contrato de financiamento e registro. Você acha que essa pessoa também vai ter esse dinheiro guardado? Então, as dinâmicas populares são muito diferentes. Então, é isso que é legal dessa gente compartilhar isso, porque no final das contas, você não recebe a entrada, você amarra o cliente basicamente através de um compromisso de compra e venda. Ou em alguns raros casos, por incrível que pareça, Fernando, talvez se surpreenda, mas R$200 de entrada me faz segurar o cara. E às vezes o cara não quer pagar os R$200, cara. Daí fica aquele negócio, pô, será que eu seguro mesmo pro cara? O cara não quer pagar 200? Será que ele tá com ânimo mesmo de comprador? Ou será que ele não tem mesmo? Então, por isso que é caso a caso mesmo, sabe? Caso a caso. Show de bola. E assim, voltando naquela frase, né? Vender é fácil, difícil é vender pelo preço que eu quero. Né? Ou seja, se eu quiser pegar todos os meus ativos agora, meus imóveis, colocar 30% mais baixo, eu vou vender. A questão é que eu não quero. Eu quero extrair o máximo de cada operação. E isso independe do preço de compra. Isso depende do mercado. Então tem operações que eu vou extrair mais e tem operações que eu vou extrair menos, independente do preço que eu paguei. E uma das formas de extrair mais é facilitar o pagamento. Com permuta, com alienação fiduciária. A gente mesmo vendeu um agora, né, Fernando, lá em Porto Alegre. Essa foi uma venda totalmente fora da caixa. Fora da caixa, né? E ali é o seguinte, a gente tinha comprado a casa por 375, tem 2 anos a operação. 2 anos. Aí você fala assim, poxa, mas aí demorou. Demorou porque a gente não quis vender 700. Poderia ter vendido 650. Tinha vendido imediatamente. Tinha feito lá 70%, 80% de retorno. Acabou. Financiado, né? Foi financiado sem estresse. Só que a gente queria extrair mais da operação de 60%, não. Talvez teria feito ali uns 50%, 60%.
Mas a gente quis 100 em 2 anos. Eu prefiro 100 em 2 anos do que 60 em 1 ano. Por quê? O restante veio só da espera. Os primeiros 60% eu tive que trabalhar, desocupar, reformar. O restante veio só da espera. Eu precisei trabalhar mais. E como leilão é tempo, mais capital, mais trabalho, você pensar que os outros 40% eu só ganhei porque eu esperei, eu não fiz mais nada, zero. Então é muito legal, né? Mas conta pra galera aí como é que foi a venda, que é bem legal, né? Essa de Porto Alegre teve de tudo. Então, o primeiro passo é aquilo que a gente fala. Eu preciso ter alguém muito interessado no imóvel. E aí entra a situação do sapato do cara estar sendo apertado. Ou seja, ele tinha vendido o imóvel dele, onde ele morava, e falou, eu quero ir para o seu condomínio, gostei da sua casa, mas qual é a condição? Eu vendi a minha. Vendi a minha por 550. E eu tenho mais 150 de volta. Aí dá 700. Falei, não vendo. A minha é 855 que estava lá, foi o preço que a gente acertou com o cara. Mas e aí, como é que faz? Eu não posso também, que não quero fazer financiamento, não posso entrar em financiamento, não sei o quê. Beleza, 855 mil. Como é que você pretende pagar? Você gostou, gostou. Vendi a minha, vou demorar uns 2 meses para receber. Talvez 3. Porque lá o cara está fazendo com isso, com aquilo. Ok. Bom, entrada. O que você tem? 150 mil? Então tá bom. Se os 150 mil de entrada, posse, já te dou a posse agora. É aquilo que a gente falou. Por quê? Porque ele está lá, vendeu o imóvel dele, precisa desocupar para o cara, já assinou, vai assinar o contrato de financiamento, já tem que liberar a casa para o cara. Então as coisas não param e passo. O cara tem que fazer as coisas casadas, porque ele vai morar onde? Ele vendeu a dele, tem que fechar outra. Então, se a gente é intransigente, Se dificulta, o negócio não anda, né? se você é intransigente, fala pro cara, não, primeiro você tem que assinar aqui meu contrato aqui, ó, e não sei o quê. Então imagina, o Renan falou, nós arrematamos, começa a primeira dificuldade aí. Nós arrematamos essa casa por 370 mil. 363. 363. Foi o financiamento deu 20% de entrada, tem o financiamento de 290. Então eu tenho um saldo devedor nessa casa de uns 270 mil, mais ou menos. E aí, 270 mil de saldo devedor. Quanto é que o cara tem para dar de entrada? 150. Ele não quita meu saldo devedor. Como é que eu faço a venda pro cara? Né? Aí o resto vai entrar quanto? Daqui 2, 3 meses. Como é que eu bolo? E o cara não quer nem financiar a diferença. Então, para qualquer outra pessoa, não dá. Não sei como sair disso aqui. Não tenho segurança, não sei o que fazer. Não, vamos resolver. O que eu vou fazer com você aqui? Então, você vai me dar os seus 150 mil. O que eu fiz com esses 150 mil? É meu. Vou gastar, vou fazer, meu lucro desenvolveu aqui. Vamos embora, vamos jantar. Pronto. E a diferença, ó. 500 mil, que é 550 mil que você vai me dar quando? Eu vou te dar agora no mês de agosto. Até 25 de julho, provavelmente, mas vamos colocar 25 de agosto, tudo bem? Tudo bem. Então, lá em agosto, você vai me pagar 550. Com esses 550, eu vou quitar o meu saldo devedor para o Santander, 270 mil, vai me sobrar a diferença, que também volta para o meu caixa, né? E aí, depois de baixado a alienação, eu vou passar para você o imóvel, vou registrar o seu nome, com a alienação fiduciária particular, aonde o saldo devedor, que desde já, hoje é 550 mais 150, é 705. São 855 à venda. 705 você já tem o saldo devedor comigo. Então, esse saldo devedor já começa a correr 1% de juro ao mês mais IPCA. Nesse período, eu continuo pagando as minhas parcelas do meu financiamento. E ele tem que fazer amortização mensal ali até ele me pagar. Então, ó, todo mês você vai ter que me pagar no mínimo 4 mil, a minha parcela é 3.100. Todo mês você tem que me pagar no mínimo 4 mil. Em agosto, você tem uma parcela cheia de 550, que você tem que me pagar. Né? E nesse meio tempo, depois de fechado isso aqui, seu saldo devedor deve estar em quanto? Uns 160, por aí. Né? Aí esses 160 eu vou dar um prazo para você de 48 meses, para você me pagar, amortizando 4 mil por mês. O resto é juros, vai pagar os 4 mil mais juros, né? Então, o saldo devedor, os juros e a correção, ele incide sobre o saldo devedor. Então, todo mês, os 160 mil que ele me der, é 1.600 de juro mais IPCA. IPCA dá 0,3, 0,5, às vezes 1. Então, você já vai dar 2 e pouquinho por mês de rentabilidade e mais 4 que ele amortiza. Então, o saldo devedor vai... E ele tem o prazo total para me quitar isso. E se não quitar? Se não quitar, aí o que acontece? Uma vez que eu quitei o meu financiamento com o Santander, eu já vou registrar esse imóvel em nome dele, eu como credor fiduciário. Sim. Entendeu? Então ele tem uma dívida ali, e aí se ele atrasar qualquer coisa, a gente entra com o processo de consolidação, intimação para quitar as parcelas atrasadas. Não pagou as atrasadas, a gente tem que pagar o ITBI,
você recolhe TBI, consolida a propriedade e manda para leilão para retomar o imóvel. Você sabia que na alienação fiduciária você ganha se o cliente paga e ganha se o cliente não paga? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque se ele não pagar, ele está com saldo devedor pequeno, retoma esse imóvel, coloca num contrato um honorário mais alto ali, já joga o saldo devedor lá para frente, a gente fica com o imóvel, né, e vende ele 2 vezes. Se ele pagar, nós estamos ganhando IGPM, mas um percentual de correção que naturalmente já vai fazer a gente ganhar mais do que qualquer aplicação aí que existe hoje no mercado. Então, sabendo trabalhar, você ganha. Se ele pagar, muito bom. Se ele não pagar, melhor ainda, né? Essa é a Melhor verdade. ainda. E aí, gente, o que é interessante nessa situação? Primeiro, alienação fiduciária. Todo mundo, primeiro que fazer alienação fiduciária particular, pouca gente sabe, né? E na maioria das vezes as pessoas não se interessam por isso. Então você vai pensar o seguinte: ah, não, mas quando que vale a pena fazer? Quando você tem uma boa entrada, né? Então, quando você pegou, nesse caso, por exemplo, eu estou fazendo para o cara um financiamento de 150 mil. O nosso investimento total ali não chegou em 200. Né? Então já me voltou todo o meu dinheiro, já me voltou o lucro que eu gostaria do imóvel, eu ainda tenho 160 mil financiado. Né? Aí, o que todo mundo no mercado imobiliário que tem dificuldade para venda, que está buscando solução hoje, não faz e não aplica? Ah, mas tem a dívida, tem que fazer interveniente quitante, fica vinculado àquilo que eles conhecem. Né? Então, esse universo da venda, esse universo do mercado imobiliário, ele segue exatamente essa linha. É o mundo que eu vivo. Então, se eu conheço só a minha cidade, eu vou usufruir tudo que tem dentro daquela minha realidade. Quando eu quebro a barreira, quando eu pulo o muro, quando eu fico ilimitado e eu alcanço, vou conhecer o mundo, eu descubro que o mundo é muito maior do que aquilo que eu só conhecia. Então, parte necessariamente naquilo que o Guaraci falou, nos profissionalizar, sair do arroz com feijão. Então, o mercado muda, a gente muda. Né? Deu 2 passos, a gente dá 3. A gente tem que estar sempre à frente. Tem que estar pensando e buscando soluções. Porque a remuneração vem através das soluções que a gente encontra. E é muito legal porque até mesmo nos tempos de escassez de crédito, de maior dificuldade, às vezes é o momento ideal para você melhorar o seu processo e até extrair mais valor. Né? A gente tem, na verdade, melhorado a margem de lucro mesmo nos tempos de dificuldade. Por quê? Porque quando a gente ficava restrito a crédito e dinheiro, era limitado. Porque a pessoa, obviamente, o comprador tem muita barganha. Quando o comprador tem barganha, quando ele tem crédito e tem dinheiro, que vai te pagar na hora, ele tem barganha. Ele vai chegar para você e falar assim, olha, eu não te pago 1 milhão, eu te pago 900. Que ele vai precificar. Ele vai precificar, porque ele tem dinheiro na mão. Agora, quando ele não tem, aí já não é 1 milhão, é 1 milhão e 200. Olha, é da forma que eu quero. Ah, não dá para mim, então não é para você esse imóvel. Fica para a próxima, vai lá, fica na fila lá que não é para você. Então, você mexe até no brilho da pessoa, que ela quer muito aquele imóvel, você tem um produto qualificado. Então, você abriu o leque. Muitas vezes você tira o comprador da posição de força que ele tem. Porque quando estava bonança, tem crédito para todo lado, é muito fácil e tal. O comprador, ele chega em qualquer um e fala, não, 45 de dinheiro está na sua conta, todo mundo quer. Entrou, começou a entrar permuta, alienação, nenhum vendedor quer, a gente quer. Então, mas também não é 1 milhão, 1 milhão e 200. Então, tudo isso facilita, né, velho? E eu puxando exatamente pelo que o Guará falou com relação à questão dos copos. É muito fácil você vender aquilo que é proporcional à pessoa. Né? Isso daí não é uma coisa que a gente inventou, isso aí já vem de séculos, né? Do varejo lá. Você comprava no carnê, seu crediário aqui com crédito com nome sujo. Você ia lá, por que a pessoa pagava mais caro no produto? Porque ela podia comprar. Porque o cara dava crédito onde ela não tinha. E nos pop é exatamente assim. Que Casas Bahia era 8 parcelas, era para Casas Bahia. Era 10 parcelas do produto e 8 da Casas Bahia. Quer dizer, eles ganhavam muito mais. Por quê? Porque o cara não tinha crédito. Exato. Ó, você quer ter a televisão? E bate na porta de todo mundo. Ninguém quer vender pro cara. Eu vendo. Mas 8 parcelas é minha. Então olha também que loucura, né? Entendeu? E o cara aceita. E o cara aceita. Por isso que não tem dificuldade. Olha, eu tô com os pops. Aí eu tenho fila de cliente. Hoje está trabalhando cliente. Por quê? Porque o cara fala, cara, a prestação vai ficar mais barata do que o meu aluguel. Eu quero isso aí. Quem que não quer? Né? Então, parça é natural. E não importa qual é o valor do imóvel. Importa qual é o valor da prestação que ele vai pagar. Exato. 2 coisas que eu capturei do que vocês falaram, fiquei pensando e fazendo uma conexão com o pop. Primeiro, vocês falaram assim, se o cara tem dinheiro, daí ele que precifica o imóvel, ele, né? Ele, pô, eu posso comprar qualquer imóvel da região aqui, por que eu vou comprar o seu? Daí o poder
O poder de barganha tá do lado do comprador. Daí já quando a pessoa não tem tanta condição, daí volta-se o poder de barganha pro lado do vendedor, certo? Uma coisa que eu consegui pensar, um exemplo bem parecido pro popular, é o autônomo. O que acontece? O autônomo, muitos deles, eles acham que não conseguem comprar um imóvel. Por quê? Porque não consegue comprovar renda, não sabe como comprovar renda. O autônomo mesmo, vendedor de Avon, Natura, um Uber. Não tô falando nem do cara que é empresário ali, não. Tô falando do autônomo mesmo. O cara que faz os bicos dele. Faz os bicos, meu, freelance, O essas coisas. espetinho na esquina. Esse cara não tem É. expectativa de comprar um imóvel próprio. Ô, Fernando, te falo. Se você chega com uma proposta ou com uma forma, com uma postura de vou te ajudar, esse cara paga mais. Para um cara normal, você fala assim, é 120 mil reais essa casa aqui, um popularzão. Para esse cara, pô, vamos fazer uma comprovação de renda para você, tal. Vamos ver até onde que chega a sua renda. Opa, esse cara dá para pegar 140. O cara vai discutir com você 140 ou 120? Quer nem saber. Não, porque para ele nem achava que dava para comprar uma casa. Você tá conseguindo viabilizar algo que ele não sabia que era possível. Então você consegue extrair mais, por exemplo, de autônomo. Quando vocês falaram isso, eu na hora pensei um pouco sobre isso. E outras coisas que vocês falaram também, que daí vai talvez também do padrão, do popular, eu enxergo de uma forma um pouquinho diferente, é a questão do tempo. Vocês falaram, o que é melhor para mim no médio padrão? 50% em um ano ou 100% em 2 anos, né? Daí você fala assim, pô, eu vou segurar, né? Não, até uma pergunta, na verdade, até mais. 60%, para ficar bem Discrepante. discrepante. 60% em um ano ou 100% em 2 anos? Legal, eu vou fazer Que você prefere? Vou fazer esse mesmo exercício para mim. Eu sou do cara de 60% em um ano, mas tem por causa de uma outra dinâmica do popular. Porque no popular, em média, eu tenho 35 mil reais de lucro em cada operação de uma casa mais popular. 35, 40 mil reais, é uma média, sabe? E no popular, essa casa foi construída, normalmente falo de casas, mas vamos considerar apartamento também, mas é mais casas, que é o que eu trabalho mais. 85% dos meus imóveis são casas. Elas foram construídas com os piores materiais que vocês podem imaginar. Pior areia, pior tinta, pior tudo. Então ela se deteriora muito rápido. Então o popular, se você demora muito para vender, Você vai ter manutenção. ele deteriora muito rápido. Você faz 2 a 3 reformas do mesmo imóvel. Detalhe, você que tem que pagar o laudo de engenharia, R$750, não é muito, mas paga 3 vezes. Pô, deu 2 mil. Daí você vai Uma lá, casa de 120. No lucro de 30, você já tá tirando 5%. Daí você começa, reforma. Mais uma vez, sujeito a depredação, roubo e tudo mais, tudo isso está envolvido. A casa, de alguma forma, as pessoas que... Parece assim, que a casa fica mal assombrada depois que não vende. Falou todo mundo, caramba, Não, tem uma coisa ali. essa casa não vende. Eu tenho um caso desse que estou 1 ano e meio para venda e tiveram várias razões porque não vendi. Mas chegou uma hora que parecia que era uma casa mal assombrada, sabe? Agora, finalmente, eu vendi ela. Mas chegou um ponto que as pessoas começaram a me exigir mais coisas também. Do tipo, agora, essa casa não tem muro. Pô, daí você começa a falar, pô, tá escasso a clientela ali. Eu construo o muro. Daí, o negócio tá escasso. Eu vou lá, faço um ajuste ali que ele tá precisando, troca um portão. Eu faço tudo que for necessário em algumas situações. Então, o que eu vejo? Eu considero que o imóvel popular, o ideal é você vender ele de 2 a 3 meses. Parece que passado esses 2 a 3 meses, a procura cai muito. É isso que eu percebo na prática. Ele fica assim, sabe? carimbado no mercado. Parece que ele fica carimbado como, de alguma forma, um imóvel ruim. Eu não sei, Se sabe? ninguém quis, não é eu que vou querer. Eu não sei, eu fico perto dessa impressão. Então, eu hoje, no momento, sabe, as coisas são muito dinâmicas, nossas práticas, nossas formas de trabalho, mas hoje eu sou mais de pegar os 60% em um ano, tirar aquela operação da minha frente, pelo tempo, pelo risco e tudo mais, de repente, com a experiência que eu até tenho naquela região, pegar um melhor localizado, não entrar mais num risco total. Pô, por que demorou tanto para vender? Foi localização? Pô, peguei uma casa numa situação de risco e tudo mais. Então, eu hoje ainda tô mais da opinião. E para completar, por que eu prefiro 60 em um ano do que 100? Porque o médio padrão e o alto padrão tem um trabalho muito grande de reforma normalmente. Então, vocês trabalham muito. Lembre que o popular a gente trabalha menos entre desocupação, documentação e reforma. É muito mais simples. Então, eu não gastei tanta energia para chegar na venda. Vocês gastaram muita energia para chegar na venda. Exatamente. Isso é bem legal, né? Que você prefere? 60% em um ano ou 100% em 2 anos? Eu falei aqui que eu prefiro 100% em 2 anos. Por quê? Os 60% primeiros vem de todo o meu trabalho de garimpagem, análise, desocupação e reforma. Os 40% restantes, eu não faço nada, eu só espero.
Então, para mim, vale muito mais a pena coletar todo esse valor. E, às vezes, você tem a oportunidade também de encontrar o melhor negócio, uma melhor venda. Às vezes, a ansiedade faz você vender um bom produto mais barato do que deveria, sendo que só espera, sentado na cadeira, já poderia colocar mais dinheiro no seu bolso. E a gente usa uma estratégia também para extrair mais valor, que é a estratégia de permuta, né, Fernando? A gente fez algumas permutas aí, inclusive aquele caso de Cascavel lá, pegamos dinheiro, alienação e 2 apartamentos. Então, na verdade, foi parte em dinheiro, parte em alienação, mais 2 apartamentos. Foi bem legal também, né? Foi, gente, porque exatamente. Agora você colocou o ponto aqui com relação às perspectivas, que eu acho que é bem por aí. Depende do seu produto, né? É nesse ponto. Então tem produto que, olha, esse aqui é ruim, você pega a primeira proposta que tiver, você já gastou sua energia, você vai maximizar o lucro. Agora, quando você tem um produto bom, né? E nesse caso de Cascavel, era um produto bom, mas era um produto que nós falamos, vamos extrair o máximo possível. Então, para vocês terem uma noção, era uma casa de rua, com um terreno grande, que a gente limpou o terreno, mas cabia uma piscina, cabia alguma coisa que a gente não fez. Tinha lá um terreno que o comprador pode aproveitar muito bem aquilo. Então, uma casa muito boa. Mas, qual era o teto dela ali? 1 milhão, 1 milhão e 100. Por quanto nós vendemos? 1 milhão 335. Né? Então, a gente maximiza o lucro. Isso foi vendido, tá? E por quê? Porque a pessoa que tem condição de pagar aquilo vai cair naquilo que a gente estava falando. Não é que a pessoa não tem condição de comprar o negócio, mas é o jeito, a condição que você estabelece para que seja possível para ela. Então ela tinha 2 apartamentos de 250, um de 250 mil, um de 200, 450 mil. Aí ela tinha mais, se não me engano, 300 mil em dinheiro. E o resto? O resto eu quero pagar em 36 meses. 24, acho que 24. foi. 24 e 25. 24 meses de... Bom, perfeito, vamos fazer? Vamos fazer. Então, quer dizer, se chegasse uma proposta para a gente à vista de 1 milhão e 100, ia embora. À vista, financiado, se fosse dinheiro, 1 milhão e 100. Agora, eu vendi por 1,335 e consegui os 1,335, porque os apartamentos a gente faz o quê? Você avalia, ó, era 1,250, 200 mil, beleza, então eu vou pagar 200 mil e 150, vamos fazer um jogo de número aqui, ó, eu quero mais tanto, o juro na parcela aqui, então você faz a combinação. Os apartamentos não passou um mês, nós vendemos os 2, em 40 dias, os 2 vendidos. Então, além da entrada dela, mais os 2 apartamentos, então todo o nosso investimento já voltou em 2 meses, e agora a gente tem um lucro ali de 24 parcelas de 25 mil reais, 500 mil para receber. 600 mil para receber, né? 600 mil para receber. Então, mas o quê? 235 mil a mais, porque a compradora não tinha outro meio para comprar. Ela tinha... Quem que aceita, gente? Quem que aceita no mercado imobiliário? Você está vendendo um imóvel. E lá, você entra no Viva Real, Zap, tem aquele monte de imóvel vendido. Baixa lá na porta de 5. Pergunta o seguinte: eu quero comprar seu imóvel, mas eu quero te dar 2 apartamentos, quero te dar um tanto de dinheiro, quero que você financie para mim o restante. Quem aceita isso? Nós. Ninguém. Nós aceitamos, mas tem o preço, né? O preço qual que é? 235 mil a mais. Essa é a realidade. Então, um dos maiores erros que eu vejo hoje do pessoal que está com o mercado com o imóvel à venda é realmente colocar preço. Não, vamos baixar preço. Né? Porque aí você tem essa concorrência, essa situação hoje, que é os anúncios de preço baixo. Ó, o imóvel não está vendendo, eu tenho que baixar preço. Não, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que entender o contexto que está acontecendo ali. Por que esse imóvel não está vendendo? Por que não está tendo visita, interesse? É só o preço? Não, às vezes eu estou com estratégia errada, né? Eu não estou entendendo o que está acontecendo ali. Qual é o perfil de cliente que está ali? Quem são os corretores que estão trabalhando? Qual é o mercado onde eu estou anunciando? O pessoal sabe que essa casa está à venda? É aí que entra o que eu comentei, né, ô Fernando, de que se você não estiver ativo e presente nas discussões, uma das coisas que eu falo, e eu faço inclusive, é falar assim, cara, o vendedor, você vai levar o cliente lá, eu quero um feedback do cliente ao final da visita e quero que você me fale o que ele não gostou e o que ele gostou. Porque isso aí, por incrível que pareça, e nós que estamos muito em contato com corretores sabemos, tem muito corretor incompetente no mercado. E eles não conseguem ter a visão ou não conseguem ter a leitura da situação. Falei, não, cara, isso aí eu resolvo. Seja um piso, um acabamento, algum tipo de situação que um investimento, um baixo investimento ou uma flexibilização da negociação, você viabiliza a operação. Então, por isso que eu falo, se a gente não for ativo, não estiver presente, a gente pode estar perdendo venda. Quem está lá passivo, achando que vai lá, não. Ô, Guará, me fizeram essa pergunta num plantão meu de dúvidas.
tô aí 6 meses e não tem visita. Eu falei, é mesmo? Com que frequência que você fala com o corretor? Que corretor? Não, tá com os corretores. Que corretor? Largado, cara, largado. Eu falei, cara, pô, na boa, daí eu já dou aquela dura. Pô, o que é o maior interessado lá, o corretor ou você? O corretor só ganha 6%, você ganha os outros 94%, né? Essa é a verdade. Desculpa ter te interrompido, mas é isso que eu lembrei na hora. Não, é verdade, porque o corretor ele chega lá e abre, ó, isso aqui é a sala, isso aqui é o banheiro. Tá, gente, não é isso. Não, né? às vezes nem fala Eles isso. nem fala isso. Nem fala nada, só abre e fala assim, fica à vontade. É. Aí o cara vai lá sozinho. A gente teve de feedback, por exemplo, e aí corretor bom, né? O cara leva lá a família, foi visitar o apartamento do Campo Belo. Aí o cara voltou e falou assim, cara, eles não têm ar-condicionado no apartamento, você sabe de alguma coisa, como é que tá lá? Eles querem um negócio que tem ar. Ah, acabou, põe um ar no apartamento inteiro pra ele. Tô vendendo um apartamento por 2 milhões, por que eu vou gastar 25 mil? Faço na hora. Não, até um detalhe, nós estamos com um apartamento que esse encalhou. A gente não tá demorando a vender, na verdade, demorando a vender pelo preço que a gente quer. Já recebeu proposta de... Na O canela. imóvel tá 2 milhões, a gente recebeu proposta de 1.700, 1.750, a gente não quis, né? Então, na verdade, a gente fala, demora a vender pelo preço que eu quero, porque eu sei que o imóvel vale 2 milhões. Então, eu não quero vender o imóvel de 2 milhões por 1.700 para falar que tem liquidez. Cara, para quê? Se eu esperar mais algum tempo, eu vou vender por 2 milhões. Até porque a gente sabe que tá baixo. Que tá bem, 2 milhões já tá baixo, Tá né? baixo. E aí, duas situações. Primeiro, esse apartamento, né? Aí, além dessa questão do ar-condicionado, não, porque ela não gostou da área de lazer. Porque tá parada. Poxa, aí o corretor aceita um negócio desse, a melhor coisa que ele tem que virar e falar assim, olha, pensa pra você ver, toda a área de prédio é lotada. Às vezes você não pode nem levar convidado, você só pode levar 2 convidados. Ou seja, você não pode chegar aqui, ô Fernando Guará, leva sua família lá, vamos tomar um sol lá em casa na piscina, não pode. Nesse apartamento, você pode levar o que você quiser, ninguém usa, só tem velho no prédio. Poxa, o corretor tem plano na hora, cara. Poxa, olha aqui, olha que oportunidade, a piscina é sua. Tá todo mundo custeando a piscina para você usar. Não é não? É você sair na hora. Quanto que o corretor? Não, o corretor tá usando. A melhor coisa que tem é você ter uma área de lazer do prédio sozinho para você. A melhor coisa, todo mundo pagando, o condomínio você usando. E aí me lembra o caso do Cambuci. A gente vendeu um apartamento no Cambuci, São Paulo, que apareceu o presídio, a portaria. Tinha 3 portarias, negócio, eu mesmo que tava o meu nome na matrícula, para entrar no imóvel. Eu quase não consegui entrar, e eu falando que era proprietária, a matrícula lá, não, porque você não cadastrou, que é aquela coisa toda e tal. Aí chegou uma visita, num sábado, eu tinha mandado um e-mail na quinta, ela foi sozinha, autorizando ela a entrar, não, foi para a França, né? Autorizando ela a entrar, não, pode ir lá, tá autorizado. Só que a autorização ela não sabia, valia só por um dia. Então autorizei na quinta, valia para sexta. Ela chegou no sábado, não estava autorizado. E a central não estava funcionando. A central só funciona de segunda a sexta. Da administração. Falei, pô, a mulher puta, não dá pra voltar. E ela ficou com o imóvel depois, tá? Então, eu já sabia que ela era quente, porque ela já tinha voltado uns 3 meses antes. Depois passou, ela vendeu o apartamento dela e voltou lá. Por isso que é importante fazer follow-up com o cliente, né? Mas enfim, bateu lá e tal, ela puta comigo e tal. Aí eu falei assim, eu esqueci o nome dela. Você lembra o nome dela? Não. Eu esqueci o nome dela. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Você tem criança? Tem. Você tá pensando agora porque você tá a fim de entrar. Agora pensa que você tem criança que está dentro do condomínio. Olha a segurança desse prédio. Só você pode estar no seu apartamento e deixar sua criança tranquila, andando no prédio. Ninguém entra. Nem o proprietário entra. Aí ela é mesmo pensando por esse posto de mim. E aí a gente resolveu, acabou entrando e comprou o imóvel. Se compra o imóvel. Vender não é aceitar a objeção se você tem um contra-argumento. Use a objeção para potencializar um argumento a favor. Às vezes a objeção é um grande alavanca para você potencializar um argumento. Eu queria trazer até um exemplo meu do Pará, lá no Pará, em Mãe do Rio, que é uma cidade muito pequena lá do Pará, do interior do Pará, que eu acabei de assinar contrato de financiamento de venda dela. O comprador gostou da casa, o terreno de 350 metros quadrados, que é muito grande mesmo, para aquela região ali era grande. Um terreno grande, a casinha boa. Mas ele falou assim, pô, Guará, todas as casas que tem em Portão, tem muro, e aí? Eu falei, cara, e aí? Não tem problema. Assinando o contrato de financiamento, faça o seu muro, construa seu muro. Por quê? Num primeiro momento, todo mundo pode pensar, putz, né? Pô, investi 8 mil ali, vou tirar mais dinheiro do meu caixa e tudo mais. Falei, não, vamos fazer o seguinte, você assinando o contrato de financiamento, eu assinei um compromisso com ele de você assinou,
eu vou construir um muro, colocar um portão para você. Ele assinou o financiamento agora que a gente vai começar a construção do muro. Então, uma coisa que eu penso muito sobre vendas, no final das contas, é ter muita flexibilidade também, jogo de cintura, sabe? Acho que estabelecer o mínimo que a gente espera, com certeza. Tem a questão da liquidez, se tem demanda ou não. Imóveis com baixa liquidez, se tem procura, querendo ou não, a gente tem que queimar talvez mais rápido aquele imóvel. A questão, mas também essa questão de você flexibilizar mesmo assim investimento, até quanto que vale a pena, e você saber negociar e falar, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou construir o seu muro, ou seja, você está atendendo o desejo daquela pessoa, né? Você está falando assim, pô, eu vou te ajudar, vou construir um muro, mas não agora. Primeiro vai lá, assina, entra na casa, entrou na casa, eu começo a construir o seu muro. E daí isso viabiliza a venda. A pessoa sente que você está fazendo de tudo o que é possível para viabilizar aquela transação. E a parte que, pegando exatamente esse gancho, que você está fazendo de tudo, inclusive ensinar, né? Já tivemos aqui, agora para dar polêmica, já tivemos a condição de ter que ensinar a compradora, que é essa mulher do Cambuci, Do né? consórcio. Do consórcio. Gente, não é uma, não é duas, não é três, foram dezenas de vezes que a gente recebe proposta de compradores que falam, eu quero o seu imóvel, eu tenho uma carta de consórcio, e eu quero o seu imóvel. Beleza, me manda lá a documentação, vamos fazer. Não, não, não. O vendedor me prometeu que dia 15 agora contempla. Não, não está contemplada a sua carta? Eu falei, uma carta, não três. Eu falei, meu Deus. Como assim? Aí a gente falou, olha, não dá. E aí, já queria assinar contrato. Não, eu vou assinar com você porque o cara me prometeu. Não, não, não assina. Por quê? Porque tem uma grande probabilidade disso não acontecer. Não, mas tá certo, vai contemplar. Com o lance que eu vou dar e não sei o que, vai contemplar e tal. Garantido. Garantido. Não funciona desse jeito. Aí vamos lá, explica por A mais D para a pessoa como é. Não, não, mas ó, vai acontecer, não, eu confio lá, tá? Então perfeito. Então, ó, não vamos assinar nada. O imóvel continua no mercado, tá? Se aparecer algum interessado, eu te aviso. Mas espera, se não contemplar, a gente conversa de novo. Batata, passou a data, veio lá, não contemplou. Tá vendo? Agora vem cá, qual é o dinheiro que você ia dar no lance? Esquece o que você já pagou. O apartamento era 950, ela tinha 500 mil para dar no lance e não contemplou, cara. Então, aí você pega o seguinte, cara, não contemplou. Fala, cara, pega isso aí, joga no financiamento e resolve sua vida. O que acontece? Você vai me Ah, dar... mas eu já dei desses 3 parcelas, eu vou perder dinheiro. Ah, Vai- você já perdeu vai mesmo. ser mais barato do que você continuar. E aí, primeiro, não adianta nem entrar no mérito de explicar o porquê que o consórcio não compensa, mesmo com relação ao financiamento, se você tivesse contemplado e tudo. Porque sobre o dinheiro novo tem a questão das correções anuais, que com o financiamento vai ser muito superior o valor no final das contas. Não tem essa de consórcio ser mais barato. Mas, passou aquele período, cara, você vai precisar financiar 450 mil, vai dar tal valor de parcela aqui para você, e depois você vai amortizando, do mesmo jeito que você faria com o consórcio, sobre o dinheiro novo que está entrando para você, é mais barato. Né? Depois, se você quiser fazer um consórcio lá e quitar, ou fazer qualquer coisa, você pode fazer depois, mas você não perde o negócio. Entendeu? Não vá perder o negócio por conta disso. Então, essa não foi nem a primeira nem a segunda, foram dezenas, a gente recebe propostas o tempo inteiro de, eu estou com a carta de crédito e promessa. Não, né? Você não tem nada, você tem uma dívida, você não tem. E para fechar aqui, o último tema que eu queria trazer é sobre a Selic de 2026. Você acha, Guará, que ela vai cair por causa da economia ou por causa da eleição? Porque cair ela vai. Olha, eu não sei dizer se vai cair por qual dos fatores, mas o que eu posso dizer a respeito de taxa Selic para popular é que ela é meio irrelevante. É isso que eu posso dizer, porque aqui o objetivo nosso aqui é compartilhar conhecimento, né, e trazer informações relevantes para quem está no mercado. Então, por que eu gosto de falar que a taxa Selic ela é irrelevante para o popular? Taxa Selic é 10%, Minha Casa Minha Vida, 4%. Taxa Selic é 15%. 4% Minha Casa Minha Vida. Taxa Selic é 8%, Minha Casa Minha Vida, 3,5%. Então, tem uma estabilidade muito grande dentro do programa. Então, mais uma vez, para o meu perfil de imóveis vendidos populares até 250, 300 mil reais ou até abaixo disso, a gente vê pouquíssima variação dos juros para esse mercado. Então, para mim, né, eu não vejo tanta relevância na taxa Selic quando a gente fala de vendas, né? Que aqui a gente está falando de vendas, né? Então, o que eu vejo muito é isso, é uma vontade muito grande, uma fila de clientes querendo comprar, uma taxa de juros no Minha Casa Minha Vida muito estável. Então, eu gosto muito do popular pela estabilidade
e que eu tenho desse mercado. Talvez a única coisa que a taxa Selic afete no seu mercado seja a diminuição de funding, né? Sim. Embora o Minha Casa Minha Vida use o FGTS, né? Então ali é meio que o compulsório. Mas, por exemplo, o SBPE que usa a poupança, quando você tem uma captação menor da poupança, porque os outros instrumentos de renda fixa estão pagando mais, estão com rentabilidade melhor, você tem uma diminuição ali do capital barato, né? Que é a poupança para poder financiar aí o mercado imobiliário. Então, talvez seja de maneira indireta, mas mesmo assim, no caso da FGTS, ainda tem essa questão compulsória, né? Porque a FGTS é compulsória no salário do Então, trabalhador. assim, e como a gente sabe que é um mercado muito cíclico, fica 3 meses sem funding, né, sem recurso, daqui a pouco aprova. Fica mais 3, 4 meses sem recurso, daqui a pouco aprova. Então, daí, em algum momento, né, a gente tem um certo conforto de que o mercado vai ter recurso novamente. Eu acho que a questão da eleição vai influenciar bastante, mas dentro dessa ótica, tem o fator subjetivo ali, que com a Selic alta, todo mundo usa a Selic alta para justificar aumento de lucro, ou seja, maximizar o preço dos produtos em qualquer coisa. Né? Então você vai comprar uma coxinha no negócio que era 5, agora é 12. Então tudo aumenta. E aí, principalmente para a população de baixa renda, que trabalha ali na faixa de salário mínimo, 1.500, 2, 3 mil de renda, vai fazer um supermercado, acabou. Não, e detalhe, agora que você falou também, né, até aproveitando, o aluguel normalmente sobe em taxa de Selic alta. Sobe. E o que acontece? A minha parcela Aí fica mais competitivo fica ainda. mais, que nem você já tinha comentado, né, no quadro anterior ali. A minha parcela realmente fica mais barata que o aluguel em taxa Selic alta. E aí vai naturalmente ter que trabalhar essa questão dos novos clientes e principalmente para que eles não se dividem para conseguir pegar o financiamento, que é a parte mais desafiadora, né? E para o alto padrão, o que a gente tem que usar é aquilo que a gente já fala, de levar conhecimento. Cara, compra agora, tá 14, 15% taxa de juros aqui hoje no financiamento privado, do banco privado, você vai pegar no Itaú, no Santander, 12, 13, 13,75, é caro, mas você tem conhecimento. O que é isso? Depois você faz portabilidade para uma taxa de juros menor, você tem possibilidade de negociar, mas o imóvel que você está comprando hoje por 1 milhão, daqui a ano que vem ele é 1.200. Entendeu? Então, ou seja, o que você está pagando hoje de taxa de juros superior, se a parcela, se você tem essa capacidade de pagamento, assuma, porque o imóvel ele comporta. E aí, no ano que vem, caiu a Selic, você renegocia seu contrato. Caiu a Selic, você troca para portabilidade de banco. Então, hoje, tem essa facilidade de estar transitando que pouca gente usa. O pessoal nem tem conhecimento. Quantas e quantas vendas que a gente teve que explicar para o comprador, coisa que seria obrigação do corretor, e o corretor não sabe, né, de explicar, é prorata dia. Então, você está fazendo financiamento, o seu juro não é que você vai pagar 30 anos, isso aqui você não tem que somar. Você só está pagando, seu saldo devedor é esse hoje. É dia a dia, ele é Dia a corrigido. dia, se você pagar amanhã, o seu saldo devedor é o mesmo. Não é o valor de 30 anos na frente. Então, é muito simples. A ignorância hoje leva muita gente a não conquistar tanto. Né? Mas a alavancagem financeira hoje, para o que a gente faz, eu tenho, acho que hoje 9 financiamentos ativos. Eu queria ter 15. Né? Quanto mais, melhor. Ah, mas o juro está alto. Para mim, não importa. Né? Por quê? Porque a gente está investindo em mercado imobiliário, a gente está investindo em imóvel, e o imóvel ele tem um valor agregado. Ah, mas até quando esse imóvel vai subir? Até quando os preços do imóvel vão ficar disparando desse jeito? Cara, sempre. Continuamente. Sempre. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre vai estar apontando para cima. Né? E aí, um fator que ninguém considera é que o preço do imóvel não é pautado pela Selic, pelo mercado imobiliário, é pautado pelo que você faz no imóvel. Então, você tem um teto ali, você tem. O que eu vou fazer para dar liquidez, para deixar esse imóvel valorizado? Quantos e quantos exemplos de situações que a gente tem? Essa casa de Cascavel, que a gente acabou de falar aqui. Qual que era a nossa avaliação dela? 950 mil para vender. Quanto está vendendo? 1.300. Por quê? Ela valorizou 300 mil de um dia para o outro por causa da taxa? Não. Por causa da A gente subiu nos blocos de precificação e jogou ela para 1.300. Exato. Então, quer dizer, o preço do negócio... lembra da gente, de novo, contraditório. O preço não é o que a gente faz, é o que o mercado paga. Mas, espera aí, eu vou induzir o mercado. Qual é o meu produto? Né? Então, eu tenho que posicionar, eu tenho que entender o mercado, eu posiciono o meu produto. Então, a taxa de juros, ela sempre vai ficar, dificulta. O corretor desanima de trabalhar. Todos os meus compradores, todos os meus clientes, agora não estão querendo comprar porque está muito alta a prestação. Então, realmente, antes você fazia um financiamento de 500 mil, era 5 mil a parcela. Hoje você faz de 500 mil a 6 e pouco.
né? Peraí, mas você vai pagar um ano 1.200, mas esse imóvel lá na frente, essa diferença que você está pagando, você não compra ele de novo. Não, mas isso eu não sei. Claro que sabe. Né? A gente sabe que ele vai valorizar. Ele não vai baixar. Não tem como você tirar preço. Então é basicamente isso. Sensacional, né, galera? Bate-papo de alto nível aqui, trazendo experts do mercado imobiliário que fazem na prática. Essa é a proposta aqui do Imob Talks. A gente vai ter esse encontro semanal aqui, bate-papo livre, tocando assuntos aqui, trocando ideias, muita coisa prática para agregar conhecimento para vocês. E já adianto, se inscreva no canal aqui, Imob Talks, se inscreva no canal de cada expert aqui e sempre trazer conteúdos valiosos dentro do perfil deles, dentro dos negócios que eles fazem. Então você vai ter a oportunidade aqui de aprender com os maiores investidores do mercado imobiliário. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Fernando. Obrigado, Bará. Bora pra cima. Valeu!